Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre e Senhor Jesus envolva cada coraçãozinho aqui presente, encarnado ou não. Como já anunciou a Malu, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho deste mês. E a parte que eu vou estudar com vocês hoje são os itens 5 e 6 do capítulo 13, é o óbolo da viúva. Para começar esse nosso estudo, vou convidar vocês a fazer um passeio para lá no Templo de Jerusalém, para a gente se lembrar direitinho como era e depois localizar Jesus, né, onde ele vai dar esse ensinamento aos seus discípulos e, naturalmente, a nós que estamos aqui 2000 anos depois tentando aprender com ele ainda. Bom, o Templo de Jerusalém era uma construção portentosa, monumental. Era cheio de pátios e cada pátio tinha uma finalidade. Então, o primeiro pátio era para os gentios eram todos os estrangeiros, né, não judeus que vinham até ali. Eles só podiam ficar naquele pátio, tinha um muro que separava do pátio seguinte, que era o pátio dos israelitas, e depois tinha o pátio das mulheres, olha o preconceito, porque depois ainda tinha o pátio dos homens, que era separado. E tinha o pátio dos levitas, que eram os sacerdotes encarregados dos sacrifícios, e finalmente chegava no mais caro que para eles todos, que era o santo. E tinha o santo dos santos, onde só podia entrar o sacerdote principal, o sacerdote-chefe, o primeiro sacerdote, sumo sacerdote. Então, a nossa história começa no pátio das mulheres, que era onde ficava o gasofilácio. Gasofilácio é um objeto, né, de recolher doações. E naquela época era uma caixa de madeira, e em cima dela tinha um vaso que normalmente era de prata batido ou de cobre, no formato de uma trombeta. Então tinha a boca mais aberta, né, afunilava e descia bojudo. E dizem que era para evitar que alguém metesse a mão lá, né, e tirasse o que tinha sido doado. Eu não sei se é verdade ou se é só fofoca, mas era esse o formato do vaso coletor. E tinha 13 nesse pátio das mulheres, 13 desses objetos. 2 deles destinados a receber os tributos que o templo cobrava. 9 deles para receber as doações obrigatórias. Doações obrigatórias, gente, é quando a gente tinha alguma coisa. Por exemplo, uma mulher dava à luz, aí daí, depois de 40 dias ela tinha que ir lá fazer um oferecimento e tal, para se tornar novamente comunicável. Ela podia se participar da sociedade, etc. e tal. Senão, até aquele momento ela ficava reclusa. Então, tinha que pagar uma quantia que ela depositava num desses gasofiláceos dentre os 9. E tinha outras coisas, quando, por exemplo, sarava de uma lepra, quando Jesus curava, ele falava, vai e faz a tua doação. Era obrigatório fazer uma doação, e depois tinha todo um ritual que o sacerdote tinha que fazer para reintegrar novamente aquele indivíduo na sociedade. E tinha mais 2 outros gasofiláceos que era para a caridade. Você queria simplesmente colaborar com alguma coisa, então você ia lá e depositava as suas moedas lá. Naturalmente que, sendo de metal esse objeto, e o dinheiro na época também era de metal, né, era moeda, quando a pessoa chegava e jogava a moeda lá, aquilo fazia um barulho, né, específico. E foi exatamente nesse pátio que Jesus um dia resolveu fazer uma pesquisa de campo. Ele foi aplicar os seus conhecimentos de psicologia de massa. E aí ele sentou num canto lá e ficou prestando atenção como é que as pessoas faziam as suas doações naqueles gasofiláceos. E ele então percebeu que os ricos e assim orgulhosos chegavam com suas bolsinhas
repletas de moeda, alguns tiravam e jogavam lá dentro um punhado, aquilo fazia um barulhão, outros já despejavam a sacolinha toda lá dentro, e aquilo fazia um barulho enorme, chamando a atenção daqueles que estavam andando por ali, por aquele pátio, e sempre tinha muita gente nesses pátios, viu? Então, aqueles que ouviam aquele barulho, aquela quantidade de moedas caindo dentro daquele jarro, se voltava, né? E admirava, nossa, que poderoso! Quanta moeda ele colocou ali. Então, naturalmente, a criatura saía toda orgulhosa, feliz, porque todo mundo olhava, olha como eu posso, tá vendo quanto dinheiro eu dei? Naturalmente, eu estava recebendo ali a sua recompensa, né? Como Jesus ensinou, já recebeu na terra mesmo, foi admirado, era o que ele queria e pronto, acabou. Bom, num determinado. Deixa eu só contar mais uma coisinha para vocês sobre essa história de doação. A esmola na sociedade judaica não tinha, a princípio, uma, é, uma ideia assim pejorativa. Era uma obrigação de todo judeu participar da sociedade com as suas doações, que eram chamadas esmola. E os fariseus, tentando cumprir a lei, né, mosaica, eles então gostavam muito de fazer caridade. Aí eles iam muitas vezes não só lá fazer as doações nos gasofiláceos, mas eles iam para os bairros pobres de Jerusalém e levavam muito dinheiro. Eles contratavam trombeteiros para ir à frente anunciando: o senhor fulano de tal está vindo trazer caridade aqui hoje. Então eles iam anunciando, tocavam música, etc. E aí vinha lá o senhor, né, todo rico, e jogava aquelas moedas para o povo, que se engalfinhava para pegar uma, duas moedas, que ia ajudar para comprar uma comida, para fazer alguma coisa. Era uma situação muito humilhante. Então, Jesus, por isso que Jesus falou: ó lá, gente, não faz desse jeito, humilha, presta atenção, sabe? Que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Então, nesse dia, lá no Pátio das Mulheres, ou prestando atenção no gasofilácio, depois de prestar atenção como os ricos doavam, eis que ele vê chegar uma senhora, que ele identificou pelos trajes, né, que eram específicos, que ela era viúva e era pobre. E ela chegou humildemente perto de um daqueles gasofiláceos e com toda a unção, ela tinha duas moedinhas na mão, ela pegou as duas moedinhas, colocou no gasofilácio, que, claro, não fez barulho nenhum. E Jesus, então, olhando aquilo, chamou seus discípulos, que estavam distraídos, né? Não podemos falar no celular, porque naquela época não tinha, mas eles estavam meio distraídos assim. E Jesus disse: gente, presta atenção, olha, ela deu duas moedinhas. No entanto, o que ela deu foi muito mais do que todos os outros que já doaram hoje puderam fazer. Ela doou muito mais. Aí os discípulos: como? Duas moedinhas? O senhor vem dizer que ela doou mais? Sim, doou muito mais, porque os outros deram da sua abundância, daquilo que faltava, que sobrava. Ela não. Ela deu da sua penúria tudo o que ela tinha, até para a sua sobrevivência. Bom, então os discípulos ficaram admirados e começaram a pensar, e nós também vamos pensar com eles. Primeira lição. Que desapego, não, gente? Duas moedinhas era o que ela tinha, e o coração dela, tão assim, compenetrado do seu dever de cidadã, e ela foi lá entregar essas duas moedinhas para doação, né? Cumprindo o que ela considerava como a lei realmente mandava. E outra coisa que é muito interessante, é que eu não sei se vocês sabem, mas se vocês sabem eu vou relembrar, viúvas pobres naquela época não deviam pagar tributos, elas eram isentas, elas não precisavam pagar dízimo nenhum.
a mulher sofria muito naquela época, viu, gente? Ficava viúvo, se não tinha filhos e o cunhado não queria casar com ela, sabe? Nossa, era uma pobreza total. Então, o que a sociedade judaica fazia? Colocava essa viúva sob a sua responsabilidade. Então, há um grupo na sociedade judaica encarregado justamente de cuidar de várias coisas que acontecem, dos mortos, eles que cuidam, a família só fica entregue ao seu sofrimento, eles que vão cuidar do morto, e considerado naquela sociedade a maior doação possível, porque você vai doar, né, o cuidado, o tratamento para aquele corpo que não vai poder te restituir nem te agradecer. Então, esse grupo também é encarregado de cuidar dos órfãos, de cuidar daqueles que estão sem trabalho, que estão passando necessidade, e das viúvas. Então, as viúvas não têm obrigação de fazer doações nenhuma. Então, esta senhora foi além do dever de cidadã judia, porque ela não precisava fazer aquilo, mas ela fez. E ela doou tudo que ela tinha. Então, desprendidamente, ela doou tudo que ela tinha. Quando Jesus chamou a atenção dos discípulos sobre o valor da doação dela, ele já passou uma lição muito grande que nós podemos puxar para hoje, para nós, que vale a intenção, vale muito mais do que a ação propriamente dita. Com que intenção você doa? Isto é que é importante. Tem um outro ensinamento de Jesus na mesma linha, no Evangelho, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, quando Jesus diz assim: dai antes esmola do que tiverdes. Então, sobre essa frase, o Emmanuel tece comentários incríveis para a gente, no livro Fonte Viva, mensagem número 60. Ele diz que dar do que a gente tem é diferente de dar do que a gente detém. Porque quando você dá o que você tem, você dá o que você tem dentro de você. É da sua alma, é do seu coração, é isso que você está dando. E quando você dá do que você detém, você está dando daquilo que você é usufrutuário nesse período, que seja muito dinheiro ou 2 moedinhas somente, mas é aquilo que você detém pelo tempo em que você estiver encarnado aqui. Então, quando você dá daquilo que você tem, você está dando de dentro de você. Diz o Emmanuel lá, nessa mensagem, que a solidariedade, seja em qualquer aspecto, ela é extremamente sublime. Então, quando você doa para alimentar alguém que não tem condição, quando você doa para que o outro possa se tratar, comprar remédios, também é sublime. Quando você doa para assistir aquele companheiro que está com mais dificuldades e está lá, né, não consegue ir para frente e tal, sublime também. Mas quando você doa de dentro de você, quando você está lá apressado numa correria danada, alguém te liga, ai, você tem um minutinho para falar comigo? Aí você fala, Jesus, o que eu faço? Agora com o celular é tranquilo, né? Se ele bota o fone de ouvido, põe o celular no bolso e vai, né, fazendo as coisas que você tem para fazer, depende de onde você está. Porque muitas vezes você está no trabalho e não tem condições, mas você pode pedir licença e atender depois, né? Ligar depois de volta, para ouvir muitas vezes uma história que você já sabe, que você já conhece. Mas o seu óbolo da viúva vai consistir na paciência, no carinho, na atenção que você der para aquela pessoa naquele momento tão necessário para ela. Muitas vezes também
O óbolo da viúva é quando um familiar querido está passando por uma provação super difícil e você, às vezes, já exausto, vai lá e é as mãos daquele familiar ou é os pés para ele que não consegue mais andar. Gente, existem N situações em que a gente pode doar aquilo que é o óbolo da viúva. Muitas vezes na rua, quando somos abordados por um desses nossos irmãozinhos que esperamos estejam temporariamente sem um lar, e pede para a gente uma água, um pão, um lanche, e a gente pega, tira o dinheiro e dá. Faz toda a diferença se você olhar para ele, ô meu amigo, tá bom, vamos ali na padaria, você escolhe o lanche que você quer. Se você pode, às vezes você paga o lanche para ele e fica sem lanche para você, mas você vai dar o óbolo da viúva, é aquilo que ele quer, olho no olho, sabe? Um sorriso para o companheiro que está nessa condição, né? E muitas vezes ele pede água, já me pediram. E você dá a água e ele fica tão feliz, porque um dia conversando com uma pessoa, ele me disse assim: "Ai, sabe que eu tenho aprendido muito nessa casa", frequentador aqui da casa. "Eu tenho aprendido muito nessa casa. Sabe que eu estou fazendo um estudo do Pai Nosso, e eu, nossa, essa prece tem tudo, como que eu aprendo com essa prece, não sei o quê". E você sabe que outro dia me abordaram e me pediram um lanche, na rua, o morador, eu comprei, dei o lanche, aí me pediu uma água, aí também eu achei que era demais, né. Além do lanche ainda me pede uma água. Aí eu fiquei parada olhando para a pessoa e disse assim: "Se você estivesse na rua sem um lugar, um banheiro para você usar, um lugar decente para você tomar uma água, às vezes uma torneira que nem tem água ali, e você ganhasse um lanche, você não ia querer uma garrafinha de água para tomar depois daquele lanche?" Ai, você está me falando de empatia. Eu falei: "Você pode chamar como você quiser, mas é se colocar no lugar do outro". Então, quando a gente se coloca no lugar do outro e o nosso coração vai junto, o que é que você diz para essa pessoa? "Você não é invisível para mim, eu te vejo". Então, seja o que for, seja um pão com manteiga que você possa dar, um cafezinho, seja o que for, seja a sua atenção, seja um abraço caloroso, tem aqui alguém especialista e dá um abraço na gente que a gente não esquece nunca mais. E preenche o coração da gente, seja uma boa palavra, mas se você não puder dar nada, diz o evangelho, faça uma oração. Faça uma oração para aquela criatura, né, para que ela seja amparada pelos seus mentores. Todo mundo tem anjo de guarda, o evangelho ensina isso, capítulo 28. Então, quando você faz isso de coração, aí você está realmente seguindo a lição que Jesus ensinou. E é a mensagem que fica aqui para nós hoje do evangelho, que nós possamos ser os anjos da caridade, ou a fadinha do bem, né, que doa e cuja mão esquerda nem desconfia o que a direita faz. E eu trouxe para vocês uma poesia que, coincidentemente, com a mensagem que a Malu leu sobre agradecer, ela se chama Gratidão de Irmã. Agradeço, alma irmã, tudo o que me trouxeste, a mesa farta, o teto amigo, a veste, a palavra de luz, o remédio, o socorro, a solidariedade por bênçãos do caminho. Por tudo te consagro meu carinho, que o verbo não traduz. Agradeço o trabalho que te haverá custado sacrifício para meu benefício, suprimindo-me a dor. A bendita moeda que entregaste,
ouvindo o apelo da beneficência, recamado de amor. Agradeço a presença com que honras a nossa casa de esperança, enriquecendo a fé que nos alcança em nosso festival. A ternura, a sorrir com que anuncias o alvorecer da nova era, a futura e sublime primavera da união fraternal. Mas, acima de tudo, alma querida, em preces agradeço o conforto sem preço por estender-me tua própria mão, fazendo-me sentir que Deus existe em nós, guardando-nos na força da alegria, ao bendito calor de cada dia, dando-nos vida e paz ao coração. Maria Dolores. Fiquem com Jesus no seu coração, fiquem bem, tenham uma excelente semana. Obrigada por estarem aqui e pela sua atenção. Uma boa tarde.